Olá pessoal, no vídeo anterior nós falamos sobre o medo, a importância do medo na proteção do ser humano, quando o medo era ruim, era doentio, que nós chamamos de ansiedade, como diagnosticar essas ansiedades e como tratar. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um outro fenômeno que também está intimamente ligado ao processo de sensação de medo: a crença em fantasmas. Bom, antes disso, peço a quem nos assiste pela primeira vez que curta o vídeo, subscreva o canal, toque o sininho para receber notificações e depois compartilhe esse vídeo com outras pessoas. A crença em fantasma, por sua vez, está intimamente ligada a um processo que faz parte do desenvolvimento psíquico do ser humano. É um construto da nossa cognição chamada imaginação. Quando crianças, nós brincamos de faz de contas e acreditamos em anjos, bruxas, demônios, fantasmas. Faz parte do desenvolvimento neuropsíquico, ajuda a maturar a nossa afetividade, o nosso desenvolvimento emocional, psíquico, físico, intelectual e também na qualidade das relações sociais que nós estabelecemos. Portanto, é algo saudável, sim. Quando adulto, a grande maioria das pessoas deixam de crer em fadas, em anjos, demônios, em espíritos, em fantasmas, em assombrações ou coisas do tipo. Mas em algumas culturas, mesmo os adultos, eles continuam crendo em fantasmas. É o caso, por exemplo, dos japoneses. Praticamente 100% dos japoneses adultos cultuam essa crença em fantasmas. Eles inclusive se reúnem periodicamente durante o verão em acampamentos para exercitar um fenômeno lá conhecido como Kaidan, que é o conto de histórias de terror, de assombrações, algumas ditas verdadeiras, percebidas por pessoas que as contam, outras de mentirinha, mas eles adoram esse movimento, discutir, falar sobre assombração, sobre fantasmas, sobre espíritos. Nos Estados Unidos, cerca de 50% da população acredita, sim, que fantasmas existem. Algumas religiões reforçam essas crenças, aqui não mais com o significado de fantasma, mas sim de espíritos. O próprio Espiritismo professa essa crença. A Igreja Católica autoriza a realização do exorcismo em alguns casos pontuais para retirar demônios, espíritos malignos que estão dominando a mente de algumas pessoas perturbadas. Elas autorizam, a igreja autoriza esse procedimento em alguns casos pontuais. Mas não é algo anormal você assistir, por exemplo, um filme de terror e depois disso não conseguir dormir bem naquela noite por conta da lembrança daquele filme ou do nosso Kaidan aqui brasileiro, sobretudo no interior do Nordeste brasileiro, que é o conto de histórias de Trancoso. Quem não tem um avô, uma avó que gostava de contar essas histórias aos netos, despertando nesses netos a imaginação e a lembrança mental de como poderia ser aquela cena, se verdadeira ou não, mas que gera verdadeiro pavor nas crianças. Nesses momentos, apesar de talvez uma noite mal dormida, mas que no dia seguinte a gente rapidamente esquece ou se envolver com as atividades do dia a dia,
faz gerar em nós adultos, nesse momento, a ativação desse processo cognitivo que é a imaginação e que nos faz verdadeiras crianças novamente. Podem ter certeza que nesses momentos, mesmo que eventualmente o sono seja perturbado nesse dia, despertar a imaginação, voltar a ser criança é algo fabuloso e muito importante para o desenvolvimento emocional de todos nós adultos, atribulados de problemas no dia a dia, envoltos em situações que nos consomem emocionalmente. Isso sim é muito importante. E você, acredita em fantasma?